queridos, a paz do Senhor a todos. Está começando mais um novo projeto aqui na Assembleia de Deus do Ano Bom, um projeto da JUADAB, Juventude Unida da Assembleia de Deus do Ano Bom. Dessa vez estamos aqui com um talk show entre eles. Todos os sábados, às 20 horas, teremos um convidado especial. Nós saberemos tudo sobre este convidado, relacionado também ao reino do céu. Deus possa continuar abençoando você que está conosco, onde você estiver, no YouTube, você que está me assistindo no Facebook, faz o favor para a gente, se inscreva lá no canal da Assembleia de Deus do Ano Bom, coloque lá, AD Ano Bom TV e se inscreva no nosso canal e seja abençoado pelas palavras que serão ali colocadas pelos nossos cultos, pelos trabalhos da nossa igreja. Pois bem, estamos aqui então para hoje entrevistar Mariane Magalhães. A paz do Senhor, querida. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Tudo bem. Tudo jóia? Tudo certo. Que bênção tê-la aqui mais uma vez, né? Muito obrigada, eu que agradeço, cumprimento todos também com a paz do Senhor. Maravilha. Pessoal, esse é um trabalho voltado para a nossa juventude e nós queremos assim usar desse tempo para que Deus, de certa forma, através da vida dos nossos convidados, possa edificar a sua vida, tá bom? Então você jovem que está assistindo aí, onde você estiver, pare agora um tempinho e preste atenção nas palavras que serão ditas aqui, nas histórias, nas experiências, para que de certa forma isso também te incentive a ser mais um relevante no reino dos céus. Vamos lá! Começou então o nosso talk show. Nome completo? Mariane, tem que falar tudo? Tudo. Mariane Santos da Silva Magalhães. Da Silva Magalhães. Esse da Silva pode cortar. Ela acha o nome muito grande, gente. Ela não gosta desse da Silva. Da Silva não gosta. Aí ela disse que não pode falar da Silva, mas é da Silva, não é? Vale a pena colocar aqui. Beleza, Estado Civil. Casada. Casadíssima. Muito bem casada. O homem Maravilha. mais lindo do planeta. O mais lindo do planeta, bom, depois de mim, né, gente? Brincadeiras à parte, nome do maridão? Vitor Moreira Magalhães de Paula. Moreira Magalhães de Paula. Beleza. Tem filhos? Tem uma menina de 18 anos, Germana Nunes dos Santos Silva. Uma menina de 18 anos. Vamos lá. Idade? Minha ou Sua dela? idade? Minha, vou fazer 38 esse ano. 38 anos. Quase na Carinha casa. de 23, né? Meio Vale forçado. ressalvar Né? isso aí. Forçado, né, gente? Não, Brincadeira. Deus é bom, Deus Um é carinha bom. de 20 e poucos. 38. Isso é bênção na nossa vida. A gente sabe que a presença de Deus, ela nos abençoa de forma espiritual, mas também de forma física. Isso é visível. Que bênção. 37, quase 38 anos. Jovem, né? Caminhando uns 40. Jovem. Tá jovem. Tá jovem. Pertence a qual denominação, Mariane? Pertenço à Igreja Congregacional de Volta Redonda, do bairro Retiro, presidida hoje pelo nosso pastor Alexandre de Paula. Pastor Alexandre de Paula, congregacional. Um abraço para todos os nossos irmãos da congregacional. Talvez você está assistindo esse vídeo e é da congregacional. Acredito que a Mariane vai fazer o merchan, né, desse trabalho lá na igreja. Então, já mando um abraço para você. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Amém. Congregacional. Nome do pastor? Alexandre de Paula. Pastor, Deus me abençoe. Muito obrigado por ter liberado a Mariane para estar aqui conosco. Pois bem, nós estamos aí no primeiro bloco, conhecendo o nosso convidado. Daqui a pouco nós temos mais informações sobre o nosso convidado. Não saia daí. A paz do Senhor, meus queridos. Gostaria de deixar algumas informações aqui, esclarecimentos para os irmãos, a respeito aí dessa pandemia aí que continua, né, esse isolamento. Ainda não foi possível que nós fizéssemos uma solicitação formal, alguma ação com respeito à reabertura dos templos. Eu agradeço a todos os irmãos que têm feito aí aquilo que nós pedimos, aí somos a favor da reabertura dos templos, mas o momento não está muito propício para nós entrarmos com alguma ação, alguma coisa nesse sentido. Até porque, como os irmãos sabem, parece que vai voltar aí o fechamento do comércio.
Mas a questão é a seguinte, nós estamos aí agora com esse momento ainda de isolamento e estamos com nossas lives aí com uma frequência muito baixa, nós temos observado, poucos irmãos têm comparecido às lives e nós estamos fazendo algumas modificações aí quanto a essas lives. Os irmãos estão vendo aí, nós estamos fazendo algumas entrevistas, estamos modificando aí o sistema das lives e nós vamos ter lives apenas só nos dias de culto, terça-feira, no domingo à noite, a EBD também vai ser live de manhã, como nós tivemos aí já no domingo passado, e na quinta-feira nós vamos estar fazendo uma live especial dos departamentos, departamento masculino, feminino, dos jovens, adolescentes, departamento de missões, vai ser uma live especial sempre nas quintas-feiras. Ou seja, nós não teremos mais live todos os dias, vai ser só nesses dias de culto, e as lives especiais, né, a DAB Kids ou outras lives especiais. Então, esse comunicado aí para os nossos irmãos, essas informações, e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Um grande abraço a todos. A paz do Senhor. Pois bem, o motivo pelo qual o nosso convidado, a nossa convidada Mariane Magalhães, está conosco aqui é para transmitir para nós as experiências que ela tem e nós queremos saber sobre tudo isso. Tá bom, Mariane? As experiências que você adquiriu no reino de Deus, nós gostaríamos de saber. Então vamos lá. Quantos anos servindo a Deus? Então, eu nasci num lar cristão e aos 13 anos aproximadamente de idade eu me afastei, me desviei. Eu gostaria até de falar sobre isso aqui porque eu vejo hoje, olhando sobre a perspectiva dos jovens, eu vejo uma grande cobrança em cima dos jovens por ser filho de crente, né? Há um jargão que dizem que filho de peixe, peixinho é, ou seja, filho de crente, crentinho é, nem sempre isso é verdade. É verdade. Eu creio que as nossas experiências com Deus, elas são particulares e elas precisam ser vivenciadas nessa singularidade. E acaba que quando você nasce num lar cristão, quisera eu que eu tivesse permanecido, porque testemunho eu tinha para isso, mas acontece que essa cobrança que é muitas das vezes imputada sobre o jovem, dele viver à sombra de outra pessoa, porque é sempre assim, os holofotes estão voltados ao filho do pastor, é filho da missionária, é filho do irmão do louvor. Então assim, tudo que o jovem faça, ele está sempre carregando a responsabilidade dos pais, ou seja, do nome, da imagem dos pais. E isso é ruim porque isso limita um pouco a sua experiência particular com Deus. Então esse julgo que às vezes colocam sobre os jovens, isso ao meu ver prejudica um pouco. Foi o que aconteceu comigo. Eu precisava ter a minha própria experiência com Deus e até então não tinha tido, apesar de ser criado num lar cristão, viver em um ambiente cristão, fazia parte da igreja, da organização de tudo que havia na igreja, mas eu não era igreja. Ainda não tinha me encontrado com Deus. E aos 13 anos eu decidi por não querer mais saber de igreja. Ao ver que os jovens por onde eu frequentava escola e os lugares onde eu frequentava eram muito diferentes de mim, porque na ocasião nós fomos criados, eu e meu irmão, numa igreja muito rígida em termos de doutrina de usos e costumes, enfim. E eu não soube lidar com aquilo, não tive aquele filtro, porque eu chegava na escola e eu era a única diferente de todo mundo em alguns quesitos e eu comecei
a não aceitar aquilo. Eu queria ser como todo mundo, eu queria fazer o que todo mundo fazia. E aí eu me desviei com 13 anos e fiquei boa parte da minha vida, até os quase 30, afastada, e tive muitas experiências negativas, mas que no mundo, né, mas que corroboraram para hoje eu estar onde estou. Então também não descarto o que vivi, e muito embora eu não tenha orgulho disso, coisas que eu vivi, eu me arrependo profundamente, Deus o sabe, mas também sinto que se fez necessário para eu chegar onde cheguei. Entendo. E hoje ter a experiência que tem com Deus. Entendo. É tudo a permissão de Deus, né? Tudo é permissão de Deus. Claro, a gente não está imputando essa culpa a Deus, né? Mas a gente entende que tudo é permissão de Deus. E assim, as experiências, né, que você teve no mundo, de certa forma, corroboram hoje, né, para o seu ministério, para você que fala também a muitos jovens. Isso é maravilhoso. Então você se desviou aos 13 anos. Aos 13. Ficou até quase aos 30, né? Então, assim, hoje eu posso considerar que tem 8 anos que eu sirvo ao Senhor. Que bênção, que bênção. 8 anos que eu conheci o Senhor. Que bênção, que bênção. Vamos lá. Quais as experiências, assim, nós não estamos aqui fazendo apologia ao erro, não, nada disso. Mas eu gostaria de saber alguma experiência fatídica, assim, que lhe marcou de forma negativa no mundo, que você possa usar isso como uma orientação para os nossos jovens que estão nos assistindo. Então, eu sempre costumo dizer isso quando eu ministro para jovens, porque há uma curiosidade dos jovens quanto ao sistema do mundo, né? Tudo que o mundo oferece. É verdade. E a própria palavra de Deus diz isso, porque às vezes nós temos para nós caminhos que aos nossos olhos são bons, mas parecem ao final perfeitos, deles, né? Como são diz de morte, a Provérbios, Bíblia diz. Então, nesse dado momento que eu me afastei, que eu não quis saber mais de igreja, aos meus olhos eu estava fazendo o que era bom para mim. Eu olhava tudo que o mundo tinha para oferecer, toda aquela que hoje eu posso afirmar que é uma ilusão, Sim. mas que outrora eu achava que era algo, nossa, eu quero viver isso que todo mundo vive, eu quero poder sair, eu quero poder fazer isso, fazer aquilo. Então, assim, esse período que eu me afastei, eu fiz muitas coisas das quais desagradou o Espírito Santo de Deus. Eu não vou, assim, pautar aqui todas elas, até porque senão não daria nem tempo, não esgotaria esse assunto, mas eu costumo até dizer que eu não posso me colocar naquele grupo de que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, porque tudo que eu fiz conscientemente. Sim. Eu fiz porque eu conhecia a palavra, eu sabia Sim. que era errado, mas assim, a minha mente estava totalmente influenciada pelo mal. Então eu não via aquilo como algo que fosse me prejudicar. Uhum. Era uma escolha para mim, apenas uma escolha. E nesse período que eu me afastei, eu fiz tatuagens, eu tenho 8 tatuagens, Que isso? das quais não me orgulho nem um pouco, e quando às vezes a gente vai ministrar, tem jovem que fica assim, deslumbrado e fala, eu tenho muita vontade de fazer tatuagem, o que você acha? E eu sempre digo aos jovens, não faça. Não é por só questões bíblicas, é questão de que você marca o seu corpo com uma coisa que você, naquele momento, acha que é legal, e aquilo é para a vida toda, e hoje eu me arrependo, eu pudera querer tampar todas elas, mas não tem como. E uma vez o Espírito Santo me confrontou com isso, porque quando eu comecei a exercer o ministério da palavra, eu me envergonhava das minhas tatuagens. E eu queria escondê-las, e Deus falou comigo assim, é a consequência, é a marca do pecado. Não tem como você desfazer delas. É viver com elas. Agora é conviver com elas. A gente sabe que o perdão Deus dá, mas as consequências elas vêm. É verdade. E eu, por muito tempo, carreguei isso comigo, as pessoas me olharem e me julgarem e pensarem, essa mulher tatuada, tá pregando pra gente, falando e corrigindo, e a gente... Mas quem é ela, né? Porque a gente tem essa questão de olhar e já pré-julgar a pessoa, né? Pela aparência. E eu fiz muitas coisas das quais eu me arrependo muito. Eu me envolvi com pessoas erradas, bebida, drogas, e assim, eu louvo a Deus porque Deus não permitiu, por conta, eu creio que do plano que Ele já tinha estabelecido sobre a minha vida, eu me viciar em nada. Graças a Deus. Eu estive no mundo, eu experimentei de muitas coisas no mundo, mas eu não me prendi a nada daquilo ali. Sim. Quando chegou o momento, Deus me arrancou.
Mas esse período em que eu fiquei, uma das coisas que marcou para mim como testemunho, de livramentos que Deus me deu, assim, inúmeros livramentos, mas 2 deles que eu gravo muito e que eu não esqueço, foi um deles, meu pai ainda era vivo, meu pai já dorme no Senhor, meu pai era um missionário, um grande homem de Deus, e eu louvo a Deus porque eu sou fruto das orações dele. Graças a Deus. E eu lembro que nesse período que eu estava afastado, meu pai nunca deixou de orar por mim, nunca deixou de acreditar. Eu quero abrir um parêntese aqui para dizer, talvez tem pais assistindo, Sim. né? Não desista dos seus filhos. Com filhos, né? Experimentando, né? O mundo. Não desista de orar. A oração, ela pode muito em seus efeitos. E é para essa razão que nós estamos aqui com esse talk show, de certa forma, influenciar você pai, você filho, você que é jovem, talvez tenha um irmão também que está no mundo das drogas. Não desista de orar pelos seus filhos, pelos seus irmãos, por alguém que você queira ainda ver na presença do Senhor. Aqui é a nossa irmã Mariane falando que o pai sempre esteve orando por ela e ela é fruto das orações do pai. Pode continuar. E quando chegou nesse dia, eu saí com um amigo e nós fomos para uma construção abandonada, e essa construção ela tinha 3 andares, níveis superiores, era bem alto, e as pessoas costumavam ir para essa construção abandonada, alguns matavam até aula na escola e tal, as pessoas iam para lá para poder usar droga, para beber, para ficar lá. Sim. E nós fomos, era 11 e pouca da noite, se não me engano, eu fui com esse amigo meu lá. Ele foi para consumir droga, eu fui com ele, a gente naquele ambiente conversando. Ali não tinha luz elétrica, a luz era do poste da rua, que dava para aparentemente dar uma clarão, né? Mas não era uma pouca meia clara luz ali. E quando nós estávamos no nível do 3º andar superior, eu me lembro que eu conversei com ele acerca dali. Falei, nossa, aqui é muito esquisito esse lugar e tal. E quando eu voltei e fitei os olhos nele de novo, eu vi nitidamente o demônio nele. Eu vi assim, a expressão maligna do diabo, deformado o rosto dele. Eu vi o rosto dele deformado e ele como se fosse me pegar. E aquilo ali foi uma cena tão rápida, surreal, né? Nunca tinha vivenciado aquilo, que eu só pensei em sair dali. Eu não pensei nas consequências, só pensei em sair dali muito imediatamente, rápido. E aí foi quando eu me joguei da escada. Eu não pensei como sair, eu só pensei, eu preciso sair daqui. E ali eu me lancei na escada, rolei a escada abaixo e já fui saindo para ganhar a rua, sem ver que tinha uma cerca ainda de arame farpado, bati na cerca, me machuquei, consegui sair dali. Resumindo, cheguei na minha casa por volta de quase meia-noite, meu pai estava com os joelhos dobrados e ele disse assim, aonde você estava? E eu chorando, toda rasgada, machucada, e ele disse assim, eu estava já dormindo quando o Senhor disse para mim, levanta e dobra os joelhos para orar por ela, porque eu fecho a sepultura dela agora. Que isso? Agora eu estou fechando a sepultura. Só Deus sabia o que poderia acontecer ali. Porque assim, ali eu vi claramente a mão de Deus me tirando, porque o diabo ele queria me matar naquela noite. Uhum. E se eu pulo da frente, sem ser na escada, se eu não me lanço na escada, mas se eu pulo de frente para a varanda que dava para a rua, eu ia cair 3 andares lá embaixo, eu morreria certamente, ou ficaria toda quebrada. Então eu vejo a mão de Deus me tirando ali naquele momento e a oração do meu pai sempre por mim. Outro livramento grande que eu tive foi quando eu já estava adulta, em fase adulta já, nesse período de afastamento da presença de Deus. Eu me envolvi com pessoas erradas, estava no ambiente errado, no momento errado, e eu fui presa. E naquele momento passou um filme na minha mente muito rápido, em fração de segundos, o que eu estava fazendo na minha vida, porque Deus já vinha me alertando inúmeras vezes, diversas vezes Deus usava pessoas e falava comigo, olha, a obra que eu tenho em sua vida é grande, eu não aceito te perder, se você não vier pelo amor, você vai vir pela dor. E assim, eu tinha desejo de voltar para a presença de Deus, mas eu não tinha coragem. Não era que eu não conseguia, eu não tinha força, eu não tinha coragem. Eu me sentia muito envergonhada por tudo aquilo que eu já tinha feito de errado e eu achava que para mim não tinha mais jeito. Um sentimento de culpa, né? Um sentimento de culpa, de acusação, que eu achava que não tinha, para mim não tinha perdão, por eu ter ciência de tudo que estava fazendo. Então eu achava que eu era o caso perdido. Sim. E aí eu não voltava, ficava protelando, até que esse dia foi o último dia que eu estive no mundo de fato, foi quando eu fui presa. E quando o policial chegou, eu acho que ali eu já vi o cuidar de Deus também, porque ele disse assim para mim, quando ele me olhou, ele disse, eu não vou te algemar. Ele falou assim, você é diferente,
Eu olho para você e eu vejo que você nem tinha que Glória estar a aqui. Deus. Ele falou, você não tinha que estar aqui. Então eu vou te levar na boa, não corre, não tenta nada, mas eu não vou te algemar para não causar uma vergonha, um transtorno. A gente estava num local aberto, público, muitas pessoas viram. E quando eu cheguei naquela delegacia, que passou aquele filme na minha mente, eu falei, o que eu vou fazer da minha vida agora? A minha filha crescendo, que exemplo que eu estou dando para ela, a minha mãe, que vergonha. Nessa altura eu já tinha perdido um irmão, meu irmão tinha morrido assassinado também, porque se envolveu com drogas, também tinha desviado. E aqui eu abro um parêntese para você jovem que pensa, eu vou dar uma voltinha no mundo, depois eu volto, não brinque com as coisas de Deus, não brinque com o tempo, né? É verdade. Porque eu digo que a longanimidade de Deus, ela não se aplica igualmente na vida de todos. Nós tivemos a mesma criação, a mesma instrução, o mesmo exemplo, fomos criados dentro da palavra de Deus, tivemos a mesma orientação e educação cristã, e no entanto, aprove o Senhor me resgatar. Eu tive esse privilégio, essa honra de Deus de me trazer de volta para a presença dele, mas com meu irmão não foi a mesma história, né? Não teve o mesmo fim. Então ele foi assassinado, morreu estando afastado dos caminhos do Senhor. Só Deus que sabe o momento que ele teve ali agonizando, se ele teve um momento de consciência, se ele se arrependeu, se Deus salvou, porque como o pastor Adilson diz, é fração de segundos. É verdade. Coração e mente é só Deus que sabe. É verdade. Então assim, eu posso até crer nisso, creio nisso, que Deus o tenha levado para si, mas a situação foi essa, nós nos afastamos da presença de Deus e não tivemos o mesmo final. Então, quando eu estive naquela delegacia, Deus falou muito forte comigo, é a última vez que eu te livro. Isso foi muito forte, porque às vezes a gente pensa assim, Deus é amor. Nós olhamos para a cruz e enxergamos só o amor de Deus, mas nós não enxergamos a sua justiça. É verdade. Deus, ele é amor, mas ele também é justo. E ele estava já me dando inúmeras chances, ele já estava me chamando há muito tempo para vir em amor. E naquele momento ali ele falou assim comigo, olha, é a última oportunidade que eu te dou. Daqui em diante, se você quiser continuar, você está sozinha, minha mão não estará mais sobre você, até que eu te guardei. E aí eu levei aquele chacoalhão assim e Deus me trouxe um choque de realidade. O delegado na ocasião disse, olha, não tem fiança, bate o martelo, vai descer para o Rio. E aí eu entrei em pânico, falei, meu Deus, o que vai ser de mim dentro de uma cela, minha filha, e pensei mil coisas ao mesmo tempo. Foi quando Deus enviou uma pessoa, que eu costumo dizer que eu pensei até naquele momento que era uma manifestação teofânica, eu pensei que era até um anjo, porque foi surreal o que aconteceu. Um senhor que nunca me viu na vida, entrou na sala que eu estava e começou a conversar comigo, perguntar da minha situação e se dispôs a me ajudar. Ele disse, olha, eu não sei por que estou fazendo isso, Deus está me impulsionando a te ajudar e te tirar daqui. E ele tinha uma certa influência, ele conseguiu me tirar de lá. E eu pensando, eu no mundo, com a mente do mundo, eu pensei, ele vai querer alguma coisa em troca, ninguém faz isso, ninguém faz nada por acaso, ninguém de graça, pensando, né? Falei, meu Deus, e agora? Que esse homem vai querer alguma coisa de mim e tal? E Deus falando comigo, é o meu cuidado, eu estou te arrancando daqui, mas é para você nunca mais voltar, não tem mais mundo para você. Glória a Deus. E aí eu agarrei essa oportunidade e aqui estou para a glória de Deus. Que bênção, jovem. Entenda isso, entenda. Nós estamos aqui para lhe dizer, a melhor opção sempre é servir a Deus, buscar a Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, servir a Deus. Como diz a palavra de Deus, buscai enquanto nós podemos achá-lo e vamos invocá-lo enquanto ele está perto de nós. Para a gente terminar esse bloco, né, essa experiência que você ouviu aí, nós vamos terminar com essa pergunta: como você retornou para Deus? Como foi esse retorno, né, esse processo em que Deus usou para te trazer de volta? Então, como Deus havia dito que eu viria pela dor, de fato eu vim. Eu precisei perder muitas coisas, e quando eu digo muitas coisas, eu digo em todas as esferas. Eu perdi confiança, credibilidade de pessoas que eu amava muito, pessoas que eram muito próximas. Eu perdi emprego, eu perdi muitas coisas. E quando eu percebi que eu estava no fundo do poço, que eu já não tinha mais para onde ir, que eu tinha perdido tudo, que eu estava me sentindo assim, sozinha, vazia, foi quando Deus falou: é o momento de você voltar. Só quem pode preencher isso que você está sentindo, esse vazio, sou eu. E aí eu não mais medi forças, eu não mais resisti à voz do Espírito, como de fato outras vezes eu fazia. Muito embora, como eu disse, eu tinha vontade de voltar, mas não fazia.
Nesse momento eu decidi me entregar. E eu voltei a frequentar a igreja e, assim, devagar, vinha nos cultos e tal, porque o período que eu estive afastada, eu nem orava, porque eu fui literalmente assim, para mim, ou é ou não é. Não tinha meio termo. E eu pensava, eu vou orar, pedir perdão para Deus por algo que daqui a pouco eu vou fazer de novo, então eu já nem orava. Mas essa volta sua, você lembra quando foi? Foi o quê? Um culto, uma oração? Foi um culto. Deus usou alguém? Sim, eu fui num culto, numa igreja em Volta Redonda, Igreja Batista Ministério Reviver, presidida pelo pastor Kennedy Fábio e pastor Valdinéia. E naquele culto eu fui acompanhando a minha tia, que estava vendo a minha situação, meu sofrimento. Ela falou, você precisa ir num culto comigo, você vai se sentir melhor e tal. E eu fui. E chegando lá, Deus usou um missionário que fazia cultos de libertação lá numa quarta-feira. Ele nunca tinha me visto na vida também. E Deus falou assim, olha, tem alguém aqui, falou com ele. Glória a Deus. Que veio porque o Espírito Santo trouxe. Aleluia. Porque precisava ouvir essa palavra. Eu tenho contemplado o teu choro dentro daquele quarto. Tudo aquilo que você tem verbalizado em oração para mim, eu vou fazer. Glória a Deus. A sua casa não está tida como perdida. Eu sou o Senhor que te chamei, que te escolhi e que te separei para uma grande obra. E vou restituir tudo aquilo que você perdeu. Glória a Deus. E aí eu me derramei, chorei aos pés do Senhor. E aí eu comecei a voltar aos poucos, a frequentar, quando de fato eu mergulhei e decidi. Pois bem, são muitas experiências que a nossa irmã Mariane adquiriu com o Senhor e tem mais, né? A nossa irmã Mariane exerce hoje um ministério maravilhoso, que é o ministério da pregação, né? Ela prega a palavra de Deus, dá palestra e tem sido bênção, tem sido uma jovem, juntamente com seu esposo, relevante aqui na nossa região de Barra Mansa. Eu gostaria de saber como se deu, como começou esse teu ministério. Fala um pouquinho sobre o teu ministério de pregação. Então, na verdade, eu tinha vontade de cantar, de louvar. A família toda do meu pai são músicos. Meu pai era cantor missionário, ele tem CD gravado, inclusive eu te dei para ouvir, não sei se já ouviu. Ainda não, vou ouvir ainda. E assim, uma voz muito eloquente, tipo Vitorino Silva, uma voz bem posta. Que legal. E eu pensei, herdei o dom, né? vou trilhar aí pelo caminho do louvor, algo que eu sempre achei lindo, quem canta com propriedade, que ministra sobre a igreja e tal. Não foi isso que Deus tinha para mim. Nem sempre o chamado do pai é o mesmo. Não filho, né? É a mesma coisa, é vocação, né? É a mesma coisa quando um pai é advogado e quer que o filho também seja advogado, né? Verdade. Os países de primeiro mundo não são assim, né? Eles instruem criança desde pequeno a ver qual é a vocação dela, porque assim ela vai ser um bom profissional na área. Verdade. Não adianta você seguir igual uma profissão só pelo dinheiro, pelo retorno, você tem que ter amor àquilo que você faz. E aí Deus sempre falando comigo, olha, medita na palavra, porque o seu chamado é na palavra. E eu fui convidada um dia num culto de uma outra igreja que eu frequentava, que eu era membro. Eu fui convidada num culto de Santa Ceia, igreja lotada, e assim, sem aviso prévio, o pastor só falou assim, olha, após fulano, quero ouvir uma palavra com a irmã Mariane. Eu tremi na base, tremi dos pés à cabeça, aquelas borboletas borbulhando na barriga. Eu falei, meu Deus, e agora? Como assim? Oportunidade? Eu não sei pregar, não sei falar. E aí Deus me dando direcionamento a um salmo, a ler um salmo. E eu assim, não, vou louvar o hino do CD do meu pai, que eu sei a letra, é mais fácil. E aí quando eu chego lá na frente, que eu pego a oportunidade daquele jeito, né? Tremendo. Eu dei um branco, eu não lembrava uma estrofe de nenhuma letra, de nenhum louvor que meu pai tinha composto. E aí o Senhor falando, Salmo 135, Salmo 135. E aí eu fui, li o Salmo e falei um pouco sobre o que eu entendia do Salmo, muito nervosa, e ali foi a minha primeira oportunidade. Dali em diante eu comecei a me dedicar à leitura da palavra, comecei a estudar, fiz um seminário, o CETEC, aqui de Barra Mansa, que é da igreja. Foi uma das alunas aqui, nossa, né? Centro Educacional Teológico Cristão, que bem, é uma honra pra gente. Para mim, então, aprendi muito, foi assim, uma base muito boa para nós, para mim e para o meu esposo. E daí em diante os convites foram surgindo naturalmente, Deus foi me conduzindo ao ministério da palavra. Pois bem, se você precisa aí de um pregador no seu evento, tá bom? Daqui a um tempo você está assistindo isso, Mariane, procure, nós vamos deixar o telefone dela
aí nas descrições aqui deste vídeo. Pois bem, além de pregar, ela também exerce um trabalho maravilhoso, que é um trabalho de missões, chegou até sair no jornal da nossa cidade, né? Eu gostaria de que você falasse um pouquinho sobre as experiências, como surgiu e as experiências que você adquiriu no campo missionário. Então, quando eu comecei logo a exercer o ministério da palavra, Deus vinha nos dizendo que nos levaria a outras terras. E nós, por mais que recebêssemos aquela palavra, não é falta de fé, eu cria no que Deus falava, mas eu pensava, como que isso vai se dar? Sim. E eu não tinha dimensão do que Deus, da proporção daquilo que Deus falava. E Deus falando, olha, o chamado que eu tenho, o chamado missionário para vocês, para o casal, para mim e para o meu esposo. E aí surgiu um convite para nós irmos à África, a desenvolver um trabalho missionário lá. Foi a nossa primeira experiência vivida no campo missionário, já foi logo uma experiência transcultural, foi assim, um divisor de águas no nosso ministério. Nós aprendemos muito ali na prática, porque eu digo que missões é muito mais parte prática do que teórica, né? E ali, assim, Deus desbravou mesmo o desejo sobre a obra missionária, tirou algumas coisas que era preciso tirar na nossa vida para colocar outras, para reconstruir, porque nós entendemos que o nosso chamado ali, nós vimos que realmente Deus tinha isso conosco, um chamado para missões e missões transculturais, que não impede que nós façamos locais também. Sim. Hoje nós fazemos parte de uma agência missionária chamada Vivendo para Algo Maior, e nós desenvolvemos trabalhos tanto locais quanto transculturais. Eu e meu esposo ficamos responsáveis pela parte transcultural e tem outros pastores que são responsáveis pela parte local. Estivemos ano passado no Vale do Jequitinhonha, numa aldeia indígena dos índios Machacalis. É uma reserva que não consta nem no mapa. Então, se a gente vê a necessidade de povos que ainda não foram alcançados pelo Evangelho serem alcançados pela palavra. A gente entende que a priori da obra missionária é a pregação do Evangelho. A maior missão, né, que foi dada por Deus, a missão ela é de Deus, do resgate do homem pecador, né? Uma vez que o homem pecou, ele se afastou da presença de Deus e é necessário esse resgate, e essa é a grande missão de Deus. Tanto que enviou o seu Filho para cumprir essa missão. Primeiro o maior missionário, né? O maior missionário, cumprir essa missão, e Jesus, sendo o maior missionário, vem ortogando agora os seus discípulos a fazerem o mesmo. Mateus 28:18, ele vai dizer, e me foi dado todo o poder do céu e da terra. Então, assim, o pano de fundo dessa mensagem é o quê? De fazer discípulos. Maravilha. Então, essa é a nossa obrigação. Eu não vejo encarar a obra missionária como uma opção, como um ministério à parte, como um convite. Jesus não disse, olha, se vocês quiserem, se vocês acharem que devem... Foi uma ordem, Foi né? uma ordem, está no imperativo. Ide, pregai. Isso. Então, assim, eu vejo como um chamado coletivo, não individual, a toda a igreja. A forma que você vai exercer missões, se é local, se é transcultural, se é ofertando, se é intercedendo, não importa, você tem que envolver a sua igreja e estar envolvido com a obra missionária. Que bênção, que bênção. Nós estamos aí sendo abençoados e edificados pela história, pelas experiências com a nossa irmã Mariane. Pois bem, que Deus abençoe toda a sua casa, que Deus abençoe a tua vida. Nossa irmã Mariane agora estará trazendo uma palavra para você, que você possa meditar na palavra do Senhor. E lembre, Talk Show Entre Eles, um projeto da Joadab, todo sábado às 20 horas, com alguém especial. Deus lhe abençoe. Fique aí com essa palavra poderosa. A paz, Senhor Jesus. Eu quero deixar uma breve palavra sobre tudo que nós já falamos aqui hoje nessa entrevista do Talk Show. Eu quero deixar uma breve palavra para você, jovem, para você, irmão, para você, irmã, para você, pai, para você, mãe, que nunca desista do seu filho, nunca desista de orar pela situação da sua família, da sua casa. Por mais que tudo pareça estar difícil, estar fora do lugar, nós cremos em um Deus poderoso, um Deus que coloca tudo no seu devido lugar e no seu devido tempo. Há quem diga que Deus ele chega atrasado, que Deus escreve certo por linhas tortas. Não. O nosso Deus, ele chega no momento exato e ele faz o que deve ser feito no seu tempo. O texto que eu quero deixar para vocês, jovens, está em Provérbios 4, no versículo 23, que vai nos dizer assim:
Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Ou seja, o coração, ele faz uma alusão à nossa alma, ele está referindo-se à nossa alma, de onde vem as nossas vontades, a volição. Então, o conselho que eu dou para você, jovem, sirva a Deus de todo o teu coração, queira estar na presença de Deus, anseie por viver essa intimidade, essa comunhão, essa particularidade com Deus. Como eu disse no início da entrevista, nós precisamos nos encontrar em Deus, todos nós. Não adianta queremos pegar carona na experiência de outra pessoa, viver à sombra dos nossos pais, da experiência que os nossos pais tiveram com Deus. Todos nós, em um dado momento da nossa vida, precisamos buscar por ter a nossa própria experiência, a nossa própria vida e comunhão com Deus. E esse tempo é oportuno hoje. Deus está te chamando, jovem, para viver essa experiência com Ele. O buscar de todo o coração, ou seja, de todo o seu entendimento, de toda a sua vontade. O mundo, por certo, ele tem muitas coisas a oferecer. O sistema mundano, ele tem muitas coisas a oferecer que aos nossos olhos parecem ser bons, mas o final deles são de morte. Talvez você olhe para a sua vida dentro da igreja, para a criação, para que você teve instruído na palavra de Deus, e você acha isso tudo um tanto quanto chato. Eu não quero isso para mim não, assim como eu um dia quis almejar viver as coisas que o mundo oferecia. Mas eu te digo com toda a veemência, com toda a experiência que eu tive, não vale a pena. Não vale a pena, tudo que está no mundo é passageiro, é ilusório, é temporal. Não troque aquilo que é temporal por aquilo que é eterno. Aquilo que Deus tem a lhe oferecer é vida eterna, é gozo, paz e alegria, e você só vai encontrar em Cristo Jesus. Paulo, ele vai dizer a Timóteo também, no capítulo 2 de 2 Timóteo, no verso 22, ele vai orientar, ele vai exortar a Timóteo a fugir dos desejos da mocidade. Timóteo era um jovem, e Paulo agora, reconhecendo o dom de Deus que há sobre a vida daquele jovem, o chamado de Deus que há sobre a vida daquele jovem, ele vai instruir aquele jovem dizendo: olha, Timóteo, foge dos desejos da mocidade, foge dos desvaneios, das vontades que certamente a sua carne vai militar contra o Espírito, para que você viva coisas fora da presença de Deus, porque não vale a pena. O que Deus tem para você, o que Deus tem para realizar sobre a sua vida é muito maior. Nós vivemos sob essa perspectiva de viver algo maior, algo que Deus tem a nos oferecer, que não se pode ser trocado, aquilo que é eterno por aquilo que é momentâneo. Então, que você possa, jovem, ficar com essa palavra. Que Deus em Cristo lhe abençoe muitíssimo, e que você possa, sobretudo, guardar o teu coração em Cristo Jesus. Guardar esta palavra, como o salmista vai dizer, na tábua do teu coração, para não pecar contra o Senhor. E que Deus abençoe a sua vida, te dê graça, força, vigor, para que você possa fugir aí das tentações, dos desejos mundanos e servir a Cristo com excelência. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.